Mas o que a gente tem que falar agora é do que tá na nossa thumb aí, que é a humilhação que o Vasco sofreu ontem, né, Felipe? Cara, eu não É, assisti ao jogo, já vamos deixar claro, vamos ser honestos, tá? Mas assim, o que a gente vai repercutir aqui nesse corte é a análise que a gente que a gente vai ler desse jogo, ler um pouco das aspas do próprio Diniz, e também tem uma outra notícia envolvendo o Vasco, que aí é administrativa, que é legal também a gente falar. Mas assim, depois de ter terminado, fechado a temporada ali, né, com primeira, até o Mundial ali com goleada, quase goleada contra o São Paulo no Morumbi, deixado uma ótima impressão. O Vasco definitivamente não voltou bem, né, Felipe? 2 jogos, toma 2-0 do Botafogo com extrema facilidade e toma 4 do Del Valle com direito a gol anulado, a pênalti defendido pelo Léo Jardim. cara, era pra ser mais. Era pra ser mais. Eu assisti o segundo tempo, que eu nem sabia que estava rolando o jogo do Vasco. Eu não vou mentir aqui para a nossa audiência. E aí, quando eu vi que tava rolando um futebolzinho na TV ali e tal, coloquei no segundo tempo e, cara, um show de horror, né, velho? Show de horror. O Cara, Diniz o falou nível dos na. gols é assustador, assim. O Tudo gol Diniz de falou. churrasco. Sim, o Diniz falou na coletiva que jogar na altitude é sempre difícil e tal, tal, tal. Aquele discurso pronto já, né? E assim, o Vasco dentro de campo foi um arremedo de time, assim. E outra, mas se ele mesmo disse, pô, o jogar na altitude é sempre muito difícil. E aí você pega um recorte do primeiro tempo, sobretudo, e no segundo também, o Vasco tentando marcar lá em cima os caras. E E com um a deixando um. menos. Exato, e deixando um latifúndio no meio de campo, assim. É tipo, meu, ontem foi a skin de Diniz Kamikaze, assim. Mano, não vou abrir mão da minha filosofia de jogo, do jeito que eu gosto de jogar. Dane-se que a gente perdeu o lateral expulso. Eu vou pra cima, mesmo na altitude, e dane-se. E, cara, custou caríssimo, assim, porque no segundo tempo o time tava pregado. O Léo Jardim no primeiro tempo foi bombardeado e fez milagre atrás de milagre. Aliás, um baita do goleiro. Meu Deus do céu, cara. Eu até postei no meu Twitter um tempo atrás aí que era um goleiro que o Palmeiras já deveria ter feito proposta, deveria ter tentado contratar, mas parece que renovou com o Vasco agora. Enfim, baita goleiro. Fez o que pôde, né? E pôde pouco, porque tomou 5 gols, um foi anulado e ainda pegou um pênalti, cara. E ainda pegou um pênalti no segundo tempo ali. Poderia ter sido um 6-0 tranquilamente para o Del Valle. No segundo tempo, um baile do time equatoriano em cima do Vasco. E assim, cara, eu tava até conversando com o nosso amigo, o Alê. Eu falei, cara, não é possível. O Vasco, daqui uns 20 anos, deve ter alguma coisa muito boa reservada pra esses caras no futuro. Porque assim, se a gente for analisar, cara, dos grandes brasileiros, acho que é a queda mais vertiginosa que a gente já viu no futebol brasileiro, assim, de um gigante estar há muito tempo no limbo, assim. Os caras estão há mais O de 20... Botafogo era maior, mas agora saiu, né? Então, os caras estão há mais o quê? De 25 anos, cara, nessa draga desgraçada, assim. Não é O possível, cara. Botafogo ficou 30 quase. Porra, cara, é desesperador, assim, de você ver, sabe? Uns jogadores entrando no time, assim, que você vê que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. E estão lá vestindo. O time não tem reação, os jogadores parece que também não tem muito brio. Nossa, cara, eu que gosto do Vasco, fico triste, assim, de ver o clube nessa situação, porque não há perspectiva positiva no futuro, assim, essa é a impressão, cara. Tudo bem, a gente pode criticar o Diniz aqui num recorte do presente, mas se a gente olhar um pouco à frente, não tem onde se apegar, assim, sabe? Então, É. é desesperador pro torcedor do Vasco, cara. Desesperador. Tava vendo no Twitter, assim, os caras nem ficam putos mais, assim, sabe? Perder de 4-0 parece que virou uma coisa normal, assim. Tomar uma goleada dessa, assim, virou uma coisa normal pro Vasco, assim. Ah, mais uma goleada. Inclusive, no século, eu tava vendo esse dado, o Vasco é o time grande brasileiro que mais tomou goleada, cara. 50 goleadas, cara. Isso é muita coisa, cara. Inacreditável. Muita coisa. Ó, Inacreditável. análise de Tébaro Schmidt. Vexames marcam campanha na Sul-Americana do Vasco, que tratou a competição como prioridade, hein? Quando terminou o Brasileirão de 24 em 10º, o Vasco comemorou o fato de voltar a disputar uma competição internacional depois de 5 temporadas. A gestão de Pedrinho e companhia tratou a Sul-Americana como prioridade no planejamento para 25.
mas a campanha colecionou vexame, sendo o mais recente a goleada sofrida por 4-0 para o Del Valle nessa terça-feira na altitude de Quito. Resultado que deixa a equipe muito próxima de ser eliminada nos playoffs, fase anterior às oitavas. Antes da derrota vexatória no Estádio Olímpico de Atahualpa, marcada pela expulsão de Lucas Piton com 11 minutos de jogo, o Vasco havia perdido por 4-1 para o modestíssimo Puerto Cabello na Venezuela e sofreu um empate do Melgar no Peru depois de abrir 3-1. Saldo de 12 gols sofridos e apenas um ponto somado em jogos fora de casa nessa Sul-Americana. Em São Januário, a única vitória tranquila foi sobre o Melgar 3-0, no momento de subida de produção sob o comando de Fernando Diniz. Com Fábio Carelli, a equipe venceu o Puerto Cabello por 1-0 sobre vaias da torcida e não conseguiu sair do zero com o Lanús. A promessa da diretoria de priorizar a competição criou uma expectativa do tamanho da colina histórica, mas a realidade provoca o sentimento de que era melhor nem ter se classificado. Caralho. Nessa terça, o grande vilão foi Lucas Piton. O GE deu nota 0 para a atuação do lateral esquerdo. Fernando Diniz disse na coletiva que tinha esperança de que a partida se desenrolasse de outra maneira, não fosse a expulsão logo nos primeiros minutos. Mas, cara... Tão infantil, hein? Eu entendo o Diniz, a expulsão é absurda, de fato. Isso quebra mesmo o plano de jogo, mas um técnico de alto nível precisa saber organizar uma equipe com um jogador a menos para não tomar 4-0 sofrendo 33 finalizações do adversário. E o Diniz, é isso que falta, sabe? Falta leitura de jogo, falta equilíbrio. É impressionante. É um cara que, assim, arrebentou o Cruzeiro, arrebentou o Fluminense o Mano teve que salvar os caras na última rodada. Arrebentou a seleção brasileira. E continua tendo lugar em time grande. Sabe por quê? Porque é amiguinho do Pedrinho. É isso. É por isso, porque é um cara gente boa. Porque o trabalho dele não mostra absolutamente nada. Aí ganhou do São Paulo, lá do Zubeldia, que tava mais entregue do que a mãe, e ficaram elogiando esse cara por um mês. Irmão, deixa eu falar um negócio pra você, vascaíno. Com o Diniz, vocês são favoritos a cair. Favoritos à queda. Pode apostar no que eu tô falando. Dificilmente vocês vão trocar de técnico, vocês vão ficar na primeira divisão. O Diniz é uma mentira de treinador. Uma mentira. Até quando vocês vão acreditar nessa mentira chamada Fernando Diniz, cara? Só o Pedrinho para acreditar nisso. Enfim. Como foi o vexame em Quito? Fernando Diniz optou por uma escalação diferente para suprir a ausência de Felipe Coutinho e surpreendeu a mandar em campo um time com GB ao lado de Verratti na frente. Dessa forma, a expectativa era que Nuno e Ryan atuassem numa linha logo atrás da dupla de ataque, com o português centralizado e o jovem atacante caindo pela direita, onde vinha apresentando boas atuações. Mas não tem tempo nem de ver como a equipe se comportaria, porque com 11 minutos o Capitão recebeu cartão vermelho e detonou qualquer tipo de estratégia, desmontou. Além disso, o Vasco ainda havia assustado uma boa chegada ao ataque finalizada por Ryan, que obrigou o goleiro Vidjar a trabalhar. O atacante também levou o perigo em 2 cobranças de faltas nos minutos seguintes à expulsão e foi só o que o Vasco conseguiu fazer ofensivamente na partida inteira. Aqui tem análise de tudo que aconteceu no jogo, mas vamos entender aqui o que o Diniz falou, tá? Aspas para o Diniz. Jogar na altitude é sempre difícil. Já estive aqui algumas vezes. Os times brasileiros, quando vêm aqui, sofrem. Mas a gente chegou antes, a equipe estava bem adaptada. Acho que se não tem a expulsão, a história do jogo seria diferente. Com a expulsão ficou mais difícil pra gente. O plano era marcar alto, como a gente estava marcando. Como é que você faz um plano de marcar alto na altitude, cara? É o que eu falei, cara. Como é que você faz um plano? Desculpa, cara. Isso aqui, cara, Pardal no nível... Gente, não dá, cara. Assim, Cara, esse ano o Palmeiras ele foi jogar contra o Bolívar na altitude ainda mais alta do que essa que o Vasco jogou ontem. Cara, e o primeiro tempo o Palmeiras fez exatamente isso contra o Bolívar. Marcou alto, pressionou, fez os caras errarem saída de bola. Fez 2-0. No segundo tempo tomou um empate, cara. Porque não aguentava. E aí achou um gol ali no final com o Maurício e venceu a partida. Um jogo muito difícil. Talvez um dos mais difíceis do ano. Aí o cara me vira e fala, o plano era marcar alto. Cara, o Vasco tava tomando de 2-0 e no segundo tempo, com 1 a menos, tava pressionando os caras lá na frente e os caras saíam tocando, velho. Cabeça erguida, lançamento, um buraco no time. Desculpa, velho. Não dá, mano.
Ele Não dá pra falou, ó, conceber o técnico. agora pensar no outro jogo, temos condições de fazer o placar lá também. O cara ainda vende ilusão pro torcedor ainda. Irmão, você tá eliminado. Você tá eliminado. Você não vai pegar o Del Valle, não é qualquer time. Você não vai pegar o Del Valle e vai fazer 4-0 em São Januário, mas nunca, velho. Nunca. Nunca. Pode printar, recortar isso aqui. Isso não vai viralizar, porque vai falecer muito bem esse vídeo. Não tem a menor condição. E o que eu mais lamento é que, cara, existem tantos técnicos que ficaram pra trás por falta de competência no futebol brasileiro, mas não tem o lobby que o Diniz tem, cara. O Diniz tem um lobby, uma subserviência da imprensa brasileira. Por ele ser um cara legal, humano, etc. Beleza, irmão. Não é psicólogo? Comece a trabalhar como psicólogo nos clubes, então. Como treinador, ele não tem condição, cara. Não dá. Ah, mas ó, comenta aqui, a culpa não é dele, o time é ruim. Não é culpa, mas também não é solução. O Vasco precisa de uma solução. Como é que o Vasco, precisa não tomar como é que gol, o velho. Vasco enfrenta um jogo fora de casa, sabendo que vai definir em casa, numa altitude, mesmo Vai no pra 11 cima. contra 11, e o treinador fala que o plano era marcar alto na altitude, sendo que os times brasileiros não estão acostumados a jogar na altitude. Isso é um treinador... Cara, assim, com todos os trabalhos do Diniz, já disse isso aqui, mas eu sei que a audiência é rotativa. O Diniz teve, somados os aproveitamentos dele em 24, com o Fluminense e com o Cruzeiro, o aproveitamento dele é inferior ao do último colocado do Brasileirão, que é o Atlético de Goiás. Somando o que ele fez por Cruzeiro e por Fluminense no Brasileirão. Ele teve um aproveitamento inferior ao Lanterna Atlético Goianiense, cara. Então, assim, qualquer outro treinador com uma campanha dessa nem seria cogitado para um time grande. Poderia, com todo respeito, ser cogitado por Vitória, poderia tentar, que trouxe o Carille, poderia ser cogitado no Juventude. Mas assim, não dá mais para grandes camisas apostarem nesse treinador, que é uma mentira. E eu sei que dói para muita gente que adora o Diniz que eu fale isso. Mas esse cara é uma mentira como treinador. Não dá. Simples assim. E até quando vocês vão continuar confiando nesse cara? Então beleza. Vamos fazer uma apostinha aqui. Diniz termina o ano no Vasco? Aposto que vocês quiserem que não. Até lá o Vasco, o Pedrinho vai falar, Diniz, eu te adoro, mas tchau. Vai ser isso, Eu cara. acho que não comemora o 7 de setembro É isso, no velho. Vasco. Assim. Pois é. Cara, como eu disse, me parece que falta. Esse acho que é o grande impeditivo da carreira do Diniz de deslanchar, assim, sabe? É ele não achar e não entender que ele precisa ser um técnico mais equilibrado, cara. É louvável você ter uma proposta de jogo ofensivo, uma proposta de jogo que prioriza a triangulação, toque de bola, um jeito mais brasileiro de jogar bola. Mas isso requer também equilíbrio, ainda mais no futebol de hoje. A gente tava falando aqui segunda-feira sobre o Felipe Luiz, da questão do Pedro, trouxemos aqui a fala do PVC, dizendo que hoje se você não jogar sem bola, você não joga o futebol de hoje em dia e tudo mais. E aí você vê um técnico que acha que tudo bem, cara. Eu fui lá na altitude, fiquei com um a menos e mesmo assim continuei jogando pra cima porque eu sou corajoso, assim. Se é pra perder, eu vou perder assim. Cara, culpa, velho. Tem uma coisa que o Vasco precisa hoje é de equilíbrio, é de não sofrer, é de evitar danos. Ontem você tomou o vermelho no começo do jogo, cara, baixa a linha, põe um jogador rápido na frente ali, fecha a entrada da área, deixa os caras cruzando bola ali, tira essas bolas e tenta uma jogada de contra-ataque, uma jogada de escanteio, de bola parada, sabe? Tem diversas outras formas e traz um resultado pro Brasil que o Vasco, sei lá, um 1-0 pro Del Valle era reversível em São Januário. Com a força da torcida do Vasco, lotando o estádio e tudo mais. E aí sim, você jogando pra cima, a lá Diniz, dentro da sua casa. Agora, o que me deixa com 50 pulgas atrás da orelha contra o trabalho do Diniz é justamente isso. É um técnico extremamente desequilibrado e com um pensamento fora da realidade do futebol, cara. Então, fica difícil pro Diniz, cara. Talvez a gente lembre dele no futuro como, pô, aquele técnico poderia ter sido, sabe? E não foi. Felipão, enquanto isso, administrativamente também, o Vasco tá uma bagunça. Olha o que aconteceu aqui.
Vasco sofreu novo transfer ban por dívida com Sforza, que nem joga, né, cara? Mas confia na reversão da FIFA. Vamos entender essa matéria? O Vasco sofreu um novo transfer ban nessa terça. Dessa vez o clube foi penalizado por uma dívida com o News Old Boys pelo volante Sforza. Aqui não tem CNRD não, tá? Aqui no Brasil nada acontece, né? Você ficar devendo um ao outro por conta dessa regra bizonha da CBF, dessa CNRD. Lá fora, irmão, é outro parada. Você recebe transfer ban, não tem essa. Nesse momento, com a janela de transferências aberta, o Vasco está impedido de registrar novos jogadores. No entanto, em comunicação à imprensa, o clube afirmou que confia na suspensão da penalização, porque a recuperação indicial impede a obrigação do pagamento. O mesmo cenário aconteceu há 2 meses em uma dívida pela contratação do Watson. A FIFA determinou no início de junho que o Vasco pagasse 2,3 milhões de dólares líquidos ao clube argentino, além de 345 mil dólares de multa para não sofrer o transfer ban. Daria tudo cerca de 15 milhões de reais. Em maio, o Vasco sofreu um transfer ban por uma dívida com o Nantes da França pela contratação do Watson. A decisão foi revertida. A liberação se deu pelo clube estar em processo de recuperação judicial. Assim, ele não pode efetuar pagamentos a credores em função do regime. Cara, sim, a FIFA deu uma colher de chá aí pro Flamengo, pro Vasco, por ele estar nesse momento de recuperação judicial. Mas o fato é que o Vasco não tá pagando ninguém, cara. E acaba de contratar o Thiago Mendes com um salário de mais de R$1 milhão por mês, enfim. Fato é, cara, que o time vive uma crise institucional. Foi a pior SAF já feita aqui, uma SAF que enganou todo mundo. O próprio Rodrigo Capello deu uma declaração importante pra gente aqui há 2 semanas, dizendo que não tinha nem como prever que o cenário ia acontecer, tudo que envolveu a 777. Hoje o Vasco tenta, com as receitas do clube, o Pedrinho tenta dar um jeito, mas com o nível de competitividade no Campeonato Brasileiro e com as péssimas escolhas também de treinadores que o Pedrinho vem adotando, vai ser muito difícil reerguer o Clube de Regatas Vasco da Gama, tão querido por você, Felipe. Cara. Situação lamentável, cara. A Vanessa Cruzeirense comenta aqui, ó. Sou cruzeirense, o Diniz é pavoroso. Pior que Mano. Com certeza é pior que o Mano. Não dá nem pra falar a mesma frase, Mano Menezes e Fernando Diniz. E olha que eu não sou fã do Mano Menezes, hein? Muito longe disso. Muito longe. Esse cara treinou meu time e foi um desastre, velho. Pois é, mas o Diniz é pior que o Mano. Se você coloca uma arma na minha cabeça e manda eu escolher, eu, cara, grito o nome do Mano com toda a força do mundo, assim. Pelo amor de Deus. Foda. Não dá. Cê é louco.